Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Começando mais um domingo aqui de palestras na EDAC. Hoje com o Alberto, faz parte da nossa diretoria, que vai nos falar sobre a lei de liberdade, uma das leis morais. Está no Livro dos Espíritos. Antes disso, como é de praxe, leitura de uma página, uma prece, para passarmos a palavra para ele. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 17, por Cristo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo, em Filemão, capítulo 1, versículo 18. Repetindo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então vamos ver a explicação de Emmanuel sobre essa fala de Paulo em Filemão. Enviando Onésimo a Filemão, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse a seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia e a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa? Dispomos-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimentos, em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, por quanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo também é teu credor. E deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Interessante nessa exortação de Paulo, a falar que se algum dano o enviado dele cometeu, colocasse na conta dele. E Emmanuel faz essa comparação com Cristo, né? Ou seja, alguns danos que a gente comete por aí, a gente colocar na conta do Cristo, mas sabedores também de que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Sobretudo para não causar danos a ninguém e a nada, o que nem sempre nós conseguimos, por causa da nossa imperfeição, por causa da nossa maturidade moral, do nosso atraso intelectual, apesar das várias experiências que já tivemos no campo da religiosidade, em todas as nossas encarnações. Mas atavicamente ainda trazemos dentro de nós aquele ser bastante atrasado, né? Eu costumo sempre dizer, uma realidade que os Espíritos nos dizem isso, muitos de nós ainda estamos mais perto das idades primeiras do que do final, da nossa evolução. Isso é natural, em função também das poucas existências, né, que nós ainda já tivemos. Mas tudo isso faz parte de um amadurecimento muito grande. E ele diz uma coisa muito interessante, né, que nós precisamos aceitar essa pequenina parcela de sofrimento em memória do nome do Cristo. Porque se ele sofreu pesadamente como sofreu entre nós, por que nós queremos deixar essa terra sem algumas cicatrizes, né? Paulo já nos fala isso no diálogo dele com João, no livro Paulo Estevão. Então não tem como. Se Jesus sofreu como sofreu e saiu do mundo daquele jeito, nós que somos seus discípulos, meio complicado a gente deixar essa vida sem alguma cicatriz. E lembrando também
E fiquei bastante impressionado quando eu li isso no Paulo Estevam, que Paulo dizia exatamente isso. Muitos séculos de trabalho para Jesus não vão pagar a dívida que ele tinha com o cristianismo. Isso serve para muitos de nós também. E só que muitas vezes a gente não atenta para isso. E a gente continua fazendo, porque nós estamos aqui para isso, mas também a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está devendo ainda não. A gente tem que também fortalecer um pouco aquilo que nós já ganhamos, aquilo que nós já caminhamos, aquilo que nós evoluímos. Ok? Então, essa página da manhã de hoje, antes da gente passar a palavra para o Paulo Alberto, lembrando que a gente ainda está recomendando o uso de máscaras no salão, né? Porque a pandemia ainda está aí, bem diminuta, mas não erradicada. Então a gente vai evitar um pouco, né? A gente ainda está usando a máscara aqui no salão. A gente tem máscara ali na entrada, ok? E a gente então, vamos passar para o Alberto, mas antes fazendo a nossa prece de início, elevando os nossos pensamentos, o nosso padrão vibratório, pedindo a Jesus que nos ampare, que ampare os nossos amigos espirituais, sobretudo o mentor do nosso amigo Alberto, para o tema que ele vai nos trazer de hoje, bastante interessante, como todos os temas da doutrina são. Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolve e o envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece inicial, nós estamos abertos os nossos trabalhos da manhã de domingo, passando a palavra para o nosso querido Alberto. Bem, bom dia a todos. É sempre bom, né? Eu acho que a casa... Acho que está ligado. Tá bom. Tá, não tá. Eu acho que a casa que me acolheu, né? Então, assim, eu sempre gosto de falar disso. Da primeira vez que eu entrei para aquela porta ali, por uma orientação de uma amiga, né? Que eu, na verdade, estava buscando evangelização para as crianças e eu vim no sábado aqui, já sentei e já me senti acolhido e desde então eu me sinto pertencendo a esse lugar. Então, assim, amigos, né, o contato diário, o aprendizado e a doutrina espírita é isso, né? Ela é como o tema que a gente vai tentar desenvolver hoje. Ela é libertadora, então, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, vai tendo contato com as pessoas, tendo contato com tudo aquilo que às vezes que nos traz desconforto, que faz que a gente tente ser um pouquinho melhor, a doutrina nos consola, sabe? Então, assim, eu tenho muita gratidão por ter me encontrado aqui e me sentir acolhido. A proposta hoje é a gente falar do capítulo 10º, né, da parte das leis morais, que é lei de liberdade. E eu queria desenvolver o tema como um estudo, né, ser um pouquinho diferente aqui, tentar trazer algumas reflexões. E se a gente for falar de liberdade, a gente pode trazer um contexto histórico do próprio, né, no princípio do cristianismo mesmo, quando o povo hebreu ainda sobre escravo, né, e na figura de Moisés, que aquele povo ansiava por uma terra nova, acreditava num Deus único, e se mobilizaram, né, e passaram por tudo aquilo que é descrito, né, para encontrar esse lugar que eles queriam, né, e acreditavam que existia uma terra prometida. Então, o que eles ansiavam? Buscavam por liberdade. A gente pode também, nos tempos mais recentes, né, a França, né, que foi tão importante para a terceira revelação, que é na Revolução Francesa, né, que eles buscavam a igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então foram anos de angústia daquele povo que vivia oprimido e entendia que aquilo não era justo. Então, para que a terceira revelação viesse, aquele povo queria se libertar daquilo que eles entendiam que não era mais possível, aquela sociedade, aquela organização.
E nessa onda também, né, a gente teve no Brasil também, eles queriam se libertar do povo, né, do jugo português também, então eles também queriam. Nas Américas a gente teve também todos os povos buscando essa liberdade também. E mais recente ainda, na figura de Gandhi. O Gandhi era o grande ícone da Índia, né, que levou aquele povo à sua libertação dos ingleses pela não violência. É atribuído a Gandhi uma passagem de que um soldado inglês, desferiu sobre ele um soco na face, ele foi ao chão, ele levantou, o soldado deu um outro soco e ele foi ao chão, e o soldado disse: covarde, você não vai reagir? Ele falou: não. Ele apontou para o soldado, num crucifixo que ele estava no peito, e disse: não, esse a quem você carrega me ensinou a não reagir. E o soldado, então envergonhado, né, se retirou. E naquele momento tinha uma multidão lá no entorno dele. Então esse era o princípio dele, né? A não violência. Então, assim, ele conseguiu libertar a Índia, né, aquele povo milenar, com a não violência. Então, eu queria propor hoje um estudo, a gente falar um pouquinho do tema e a gente fazer algumas reflexões, algumas provocações. Eu coloquei alguns itens aí no quadro, que é a descrição, né, do capítulo 10º. Somos livres? O que vocês acreditam? Será que a gente é livre? O que está descrito aqui, se a gente realmente é livre? Você consegue levantar de manhã e não sair para trabalhar? A gente consegue dizer que não vai se alimentar mais? A gente consegue dizer que não vai se privar do sono? Então, assim, a gente vive numa sociedade em que a gente precisa conviver com rotinas, né? Então, a gente tem uma liberdade relativa. Hoje, enquanto sociedade organizada, a gente precisa produzir, a gente precisa estudar, a gente precisa... Então, a gente é livre até um certo ponto. Então, meus amigos, aqui no item, eu estou descrevendo como item 1 ali, mas ele fala do liberdade natural. O que seria liberdade natural? É exatamente isso. É como você se relaciona em sociedade. O homem está descrito no item, na pergunta 825. Há posições do mundo em que um homem possa se vangloriar de gozar de liberdade absoluta? Não. É o que está descrito. Não, porque todos necessitais um dos outros, grandes ou pequenos. A liberdade absoluta seria de um eremita no deserto. Mas ele estaria lá, mas à medida que eu tenho outra pessoa, eu preciso respeitar o espaço dele. Então existe uma liberdade desde que eu respeite o espaço do outro. Nós conseguimos ser independentes, amigo? Eu consigo ser independente mesmo que se eu fosse viver no isolamento, isso seria relativo, né? Eu preciso viver em sociedade, o homem é gregário, ele precisa viver em sociedade, ele precisa produzir, eu preciso consumir o que o outro produz. Então, eu sou dependente, certo? Eu preciso fazer essas trocas, se eu saísse de manhã e falar: cara, hoje eu vou, quer saber? Hoje eu sou livre, eu vou trabalhar hoje só sem roupa. Era possível? Não é possível. Então, assim, porque a sociedade, ela impõe regras regras que foram estabelecidas na evolução da própria sociedade mesmo, tentando seguir isso que é proposto, né? De uma evolução mesmo. Se você trazer
para os povos primitivos, né, remontar a história nos povos primitivos, o que eles faziam? Eles saíam para caçar e eles foram evoluindo lá as ferramentas e foram entendendo que o que ele produzia, o outro também produzia, ele podia fazer troca, e a gente está nessa organização de sociedade atual. Então existe a liberdade natural, mas com responsabilidade com tudo aquilo que a gente faz. É possível aquilo que responsabilidade de cada um na sociedade, eu consigo fazer com que um grupo de pessoas, por exemplo, você tem sociedades que são muito mais desenvolvidas, eu tenho responsabilidade com esses outros povos? O que vocês acham? Sim, eu tenho responsabilidade, né? Então você tem nações que já desenvolveram lá, eles estão em um outro nível de evolução moral, em sociedades muito mais justas, e essas sociedades elas têm responsabilidade também sobre essas outras que ainda estão em desenvolvimento. Então, quem tem mais conhecimento tem obrigação de atender aquelas que estão menos desenvolvidas. Kardec fala lá nesse item liberdade, no tempo dele ainda existia a escravidão, ou o sistema escravista ou escravocrata. A gente não consegue, hoje a gente não consegue trazer isso para os tempos atuais, que a gente não tem. Mas será que a gente consegue fazer um paralelo sobre nossas ações com relação a isso? Será que a gente ainda existe escravidão? Será que a gente se relaciona com nossos irmãos ainda? As grandes corporações que detêm fortuna, será que a gente poderia trazer esse paralelo de escravidão para os tempos atuais? Será que a gente remunera justamente aquele que eventualmente faz uma faxina na nossa casa? Será que a gente consegue ser justo na medida que a gente espera que seja justo com a gente? Então, assim, nos tempos de Kardec, ele traz lá que a escravidão ela ainda existia, somente nas Américas, né? E o Kardec traz lá um questionamento sobre como que essa sociedade, e alguns poderiam ser justos com aqueles que eles detinham, porém ele pergunta, mas é melhor quem trata mal e quem trata bem, ele é justo? Não, ele diz que não, que assim, ele só tem o único objetivo de ganhar dinheiro. Então assim, hoje, se a gente trouxer isso para os dias atuais, a gente também sai todo dia para trabalhar, e a gente tem grandes corporações que acabam abusando também, usando desse direito, né? Eu pago o que é justo, e será que a gente também não faz isso no nosso contexto? Nas pequenas coisas do dia a dia, de achar que a gente... Né? Como eu usei o exemplo, né? Às vezes eu peço uma diarista e eu negocio com ela me pede X e eu só posso pagar tanto. Será que a gente também não está tendo a mesma relação de abusar daquele que está numa condição inferior? Então isso para a gente, a ideia era a gente só refletir sobre o tema. A gente, Kardec traz no item que eu estou descrevendo aqui, amigos, como a liberdade de pensar. O pensamento é livre? A gente tem liberdade de pensar? Sim, o pensamento é livre. O pensamento ninguém pode cercear o seu pensamento. Só que com uma condição. O pensamento, eu penso o que eu quiser, mas não sem responsabilidade. Tudo aquilo, o pensamento é forma. Toda vez que eu penso alguma coisa, por exemplo, se eu tenho o desejo enorme, por exemplo, de ter um carro, esse pensamento, quando ele é pertinente, quanto mais lá, ele cria forma. Então, se eu penso muito em alguma coisa, ele é forma de pensamento, eu também assumo a responsabilidade. Se eu carrego no meu coração um ódio enorme por alguém
e eu desejo a ele que aconteça alguma coisa, eu não tenho responsabilidade sobre esse pensamento? Sim, eu tenho responsabilidade. Então, a liberdade de pensar, ela não deixa de ter consequências. Ela tem consequências que, até porque você precisa organizar suas ideias. À medida que você muda seu pensamento, você muda seu estado de espírito também, você atraz para você tudo aquilo que, como está descrito também no Livro dos Espíritos, o que atrai os bons espíritos? Não são os bons pensamentos? Não é refutar os maus espíritos? Então, assim, eu tenho responsabilidade. É livre o pensamento, mas não sem responsabilidade. Kardec, aí na sequência, ele fala de consciência, né? Liberdade de consciência. O que nós somos? Né? Nós somos espíritas e nós temos um grupo grande de simpatizantes. Isso é consciência? Isso é liberdade de consciência? Eu posso manifestar a minha consciência em qualquer lugar? A gente está vivendo um momento, né, da efervescência da política, o país em transformação, o mundo em transformação, e as pessoas se degladiando aí por conta de ideias, né? Será que eu tenho liberdade de falar o que eu penso? Será que eu posso? Será que, enquanto religião, enquanto consciência, eu posso falar tudo aquilo que eu penso? Será que é permitido a mim, é lícito? Eu, em uma discussão, principalmente no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente de família, eu manifestar a minha fé, a minha religiosidade, aquilo que eu acredito para o irmão, aquele que está lá. Será que que toda religião, ela parte do princípio de que, se eu acredito, aquilo é uma expressão da verdade. E Kardec traz isso para a gente, que se eu cerceio o irmão naquilo que ele manifesta da consciência dele, eu estou errado. Mas se aquilo é pernicioso, se aquilo ele é alterado, adulterado, eu tenho direito, mas não sem responsabilidade, não sem utilizar daquilo que é a mansuetude, aquilo que Jesus nos trouxe sobre a forma de aplicar, né? O amor, a caridade. Então, meus irmãos, nós, enquanto espíritas, a gente acredita que isso é a expressão da verdade. Mas quando a gente estiver com nossos irmãos que não comungam dos nossos princípios, que a gente saiba entender, até mesmo nas discussões de política, assim, eu acho que isso vai ficar muito bem claro agora, isso vai ficar muito mais evidente, né, nesse contato agora de ideias políticas. Como que as pessoas elas trazem isso à tona e será que eu tenho o direito de dizer para ele que ele está errado, ou eu tenho o direito de brigar com ele? Então, assim, a consciência é livre, cada um se manifesta, ele vai colher aquilo, ele vai colher o que você fizer, você vai colher. Então, assim, a consciência é algo que você carrega. À medida que a gente caminha na evolução, então, assim, são 3 coisas que você não tem como mudar. A morte física do corpo, o espírito é imortal, a morte física, que você vai evoluir, a evolução, e que você vai ser feliz um dia. A gente está longe de ser feliz, mas à medida que a gente evolui na nossa consciência, que a gente vai se libertando dessas amarras daquilo que é hoje, que a gente está aqui, material, da necessidade do corpo, né, de orgânica, da necessidade da vaidade, que a gente for deixando isso tudo para trás, a gente vai alcançar essa felicidade. Mas é a consciência, é exercício do pensar, é o exercício dessa consciência que a gente está caminhando. A evolução, ela se dará, queira eu ou não, eu querendo ou não, essa evolução, a gente vai atingir isso. E a gente, como encarnado ainda, e esse atrelado
a esse contingente da Terra aqui, que somos ainda o povo que, passando ainda por esse mundo de regeneração, gente, a gente é muito mais, está mais um pé no mal do que no bem, mas ainda algumas consciências estão aqui, eles estão mais adiantados que nós, e eles já entenderam, já compreenderam que é preciso caminhar cada vez mais. À medida que eu entendo que eu preciso ser melhor, eu me liberto, eu vou me liberando disso aqui, ó, que é material. Enfim, no item que a gente descreveu ali como o livre-arbítrio, será que a gente tem liberdade mesmo para fazer tudo? Será que o que eu posso mesmo fazer aquilo que eu quiser? Então, o que descreve, o que Kardec traz para a gente sobre o livre-arbítrio? Eu vou ler só esse aqui, gente, que eu acho que é legal. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Visto que ele tem liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, gente, se Deus colocasse sobre a Terra, simplesmente, eu fosse criando, fosse colocando os espíritos aqui, perfeitos, eu seria uma máquina, não teria cabimento. Então, a gente precisa caminhar para essa evolução. Uma criança, quando nasce, ela tem livre-arbítrio? Não, ele é relativo àquela capacidade dela de agir sobre aquilo que, naquela condição. À medida que ele cresce, ele vai tomando consciência, ele pode fazer as escolhas dele. Então, assim, nós somos produtos da nossa escolha. Kardec traz para a gente lá sobre se um organismo, se eu nasço com uma limitação orgânica e assim, muito limitado a capacidade de pensar, ele tem responsabilidade sobre aquilo, como descrito. Ele diz: o organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não faz o prejuízo do livre-arbítrio? Então ele está falando de que o organismo, ele vai trazer uma alimentação, mas não foi sem escolha desse espírito. O espírito, antes de encarnar, ele fez a escolha dele. Se hoje a gente está aqui e vive a gente pode achar se perguntar por que a gente está aqui. Não foi sem escolha. A gente fez essa escolha antes. Eu escolhi a família que eu estou, eu escolhi o país, eu escolhi as relações que provavelmente eu teria. Eu posso fazer... o meio vai me trazer condições para que eu escolha a profissão, que eu escolha com quem vou dividir a minha vida enquanto matrimônio, enquanto filhos. Nesse meio do caminho eu posso até fazer algumas escolhas aí que, equivocado ou não, vão produzir aquilo que ele precisa passar. Mas, mesmo que eu tivesse uma alimentação orgânica, não foi sem exclusão do livre-arbítrio. Antes de encarnar, existia uma programação. Existem exceções? Existe. Mas, em sua grande maioria, então, assim, é aquilo que o espírito escolheu. Viver no Brasil é fácil, gente? Então, assim, talvez algumas pessoas queiram nascer. Se eu tivesse nascido na Europa, né, em algum país muito mais evoluído enquanto organização de sociedade, seria mais fácil. Mas o que eu preciso passar? Será que eu não escolhi isso também? Né? Então, assim, às vezes o indivíduo está reclamando de que ele não consegue nenhum sucesso na vida, enquanto ele pensando enquanto sucesso material. Será que também não foi escolha dele? Porque quando o espírito se insere, ele encarna, automaticamente a cortina se fecha e tudo aquilo que eu vivi, eu mergulhei para aquilo que eu precisava passar. E qual é o primeiro contato que a gente tem?
naquela primeira infância? É o contato com os pais, ou aqueles que vão nos criar, né? Tem gente que vive, não tem o convívio dos pais, mas é criado por alguém. E ele vai sofrer influência. E aquilo que ele precisava. Eu pergunto para vocês, eu não exerci o meu direito do livre-arbítrio? Claro, eu exerci. Eu só não consigo, talvez, compreender agora. Assim, aí está o papel do Espiritismo, é esclarecer e trazer isso. Né? Às vezes eu venho com... você vê... Eu sou enfermeiro, então, assim, eu vivencio bastante coisa, bastante experiência com familiares, né? Então, assim, às vezes tem uns que têm uma revolta tão grande por ter um familiar com uma determinada doença, né, assim, e outros com uma imensa gratidão por aquilo que está vivenciando. Esse, provavelmente, que é grato por aquilo que está passando, provavelmente ele já sabe, ele fez essa escolha, mas ele tem uma noção de que isso era dele. E o espírita, ele tem mais que obrigação, à medida que ele vai se esclarecendo, entender esse processo. Então, eu sou partícipe do meu livre-arbítrio. Naturalmente que, enquanto criança, eu não consigo, né? Uma criança recém-nascida demanda cuidados. Ela consegue fazer escolhas? Eu quero mamar ou não quero mamar? Claro que não. Mas, à medida que ela avança na idade, ela começa a fazer as escolhas. E a escolha é exatamente isso. É poder sair e fazer aquilo que eu acho que é certo, baseado... É claro que as escolhas, elas estão... Deus permite que você faça as suas escolhas, claro. Se você perguntar, alguém nasceu para ser assassino, gente? Alguém nasceu para matar? Não foi escolha dele? Assim, exatamente. Então por que a gente ainda produz na sociedade tanta violência, será que foram escolhas foram um determinismo, ou foi o livre-arbítrio? Não foi a liberdade? Não, sem consequência. Então, assim, isso que eu sou hoje é consequência daquilo que eu já vivenciei. Às vezes como eu estava citando um exemplo lá, né? Então, assim, às vezes você está numa profissão que te traz tanta dificuldade, eu vejo isso bastante, sabe? Traz alguma frustração e a pessoa não consegue sair muito daquele meio. Será que não é aquilo que ela precisava? Se ela entender que era aquilo que ela precisava, de que nesse momento ela não vai ser, nessa vida ela não vai, esse sucesso que ela espera material ou sucesso nas relações pessoais, talvez não seja, né? O Espiritismo está aí para isso, para trazer essa consolação. Então, meus amigos, nós somos dotados sim do livre-arbítrio, a gente pode fazer nossas escolhas, a gente deve fazer nossas escolhas, não sem analisar sempre na consciência daquilo que a gente está. Será que o que eu estou falando para o meu irmão, será que aqui numa conversa com aquilo que eu falo, aquilo está trazendo alguma consequência para ele, nos meus atos no dia a dia, aquele que exerce a função de chefe, aquele que exerce de alguma forma o pai com o filho. Então, assim, ele está exercendo a liberdade dele de fazer, mas não sem consequência, né? Então, assim, se eu trago uma grande dor para alguém, eu vou ter que reparar, né? Então, assim, quando eu estiver na espiritualidade, naturalmente que, examinando a minha vida, examinando a minha consciência, eu vou poder fazer as melhores escolhas para fazer esse reparo. Então a gente vai falar um pouquinho também da fatalidade. Vocês acreditam que possa existir, ou melhor, que possa não, em destino? Né? O que seria a fatalidade? Fatalidade é aquilo que Kardec traz para a gente como será que existe um determinismo para a nossa existência? Você vai nascer isso e vai seguir até o fim. Você vai nascer e vai nascer e vai ser um médico? Não. Então, assim, existe o destino
né? Como a gente falou do livre-arbítrio, daquilo das escolhas que a gente faz, mas não existe um determinismo, senão Deus não seria justo, né? Eu posso colocar então, eu vou criar um país lá na África, com grande dificuldade, com fome, com doenças, vou criar um país onde é sol, onde tem abundância de alimento, porque, então assim, que determinismo seria isso? Então Deus não seria justo. Ele promove para a gente condições para que a gente se desenvolva naquilo que a gente precisa. A gente pode mudar, gente, o curso da nossa existência? A gente pode, né? Então assim, a gente tem os exemplos aí. Eu acho que Chico ficou, se você imaginar assim, eu vejo algumas pessoas falando, cara, mas se eu tivesse a mediunidade de Chico, será que eu também não faria a mesma coisa que ele? Será que a gente faria, gente? Será que a gente ia suportar o que ele suportou? Será que a gente ia suportar o que Divaldo, não suportar, mas fazer o que eles fazem? Eu falei assim, gente, eu não consigo nem, às vezes bate a minha porta alguém me pedindo uma ajuda, às vezes de física mesmo, eu crio alguns argumentos para não ajudar, né? Então, assim, às vezes o centro precisa de trabalhadores e ninguém se apresenta. Então, assim, como que eu vou querer ser? Como é que alguém? Então, assim, Divaldo, Chico, eu esqueci o de Ituiutaba lá, como é que é o nome dele mesmo? O gigante da Itaba, gente? Jerônimo Mendonça, obrigado. Então, assim, você vê a história de Jerônimo Mendonça, cara? O cara passou por um processo de doença lá, que ele vivia na cama, e ele foi um dos divulgadores do espiritismo, ele foi contemporâneo lá de Chico, eram os amigos. Cara, o cara, na cama, ele criou o centro, escreveu livros e não deixava de fazer palestra. Ele sentia dizem que a doença que ele tinha eram dores terríveis, né? Será que isso era o destino dele? Era ser o quê? Um doente? Então a gente vê, cara, às vezes pessoas que têm uma limitação física e ela usa aquilo, cara, como uma muleta, sabe? E fica se arrastando naquilo, como se ela fosse um desafortunado, como se aquilo fosse um grande peso para ela. Então, assim, se o cara conseguiu fazer isso, se Chico, que na condição dele física, que não era das melhores, que tinha dificuldade no olho, que dormia pouco, que entregava tudo, será que ele tinha o destino de escrever os 400 e poucos livros, ou será que ele quis mudar a história dele? Será que ele não teve a contribuição dele também, pessoal, de querer estar um passo à frente? Então, será que é o que a gente tem feito para mudar o nosso destino? Né? Então, assim, às vezes em conversa com alguns amigos na intimidade, eu digo assim, todos nós vamos, todo mundo é missionário, cara. Se a gente soubesse o quanto que a gente é devedor, que talvez a gente pudesse ver que nessa existência aqui, a gente está lutando bastante. Eu tenho certeza que boa coisa nós não fomos. Não tem ninguém aqui que veio para mudar o mundo. Ninguém aqui para transformar, como Kardec veio, como um missionário. Mas a nossa missão é, se eu puder fazer um pouco melhor daquilo que eu já fiz em outra existência, eu também não sou um missionário. Eu também não estou dando a minha contribuição, nem que seja no meu núcleo familiar, no meu núcleo de trabalho. Então, assim, sigamos o exemplo desses vultos aí. A gente pode falar aí do Chico, do Divaldo, né, do Jerônimo Teixeira. A gente pode falar também de Madre Teresa. Se você for ler a história da Madre Teresa, então, assim, será que ela tinha aquela mesma missão? Será que a missão dela talvez não fosse mais... Eles se tornaram missionários, eles vieram para transformar. Então, assim, a história vai dizer que essas pessoas encarnaram e fizeram diferença. Será que a gente também não? Será que a gente pode fazer diferença? Será que a gente não pode mudar? Aquilo que me cabe de prova, aquilo que me cabe de expiação nessa vida, eu não posso mudar. Eu talvez possa, se a minha existência é uma existência útil, né? Talvez aquela programação de viver 60 anos, 70 anos, eu possa ser postergada pelo trabalho que eu estou fazendo.
pelaquilo que eu estou entregando e mudando. Mas depende de mim. Não existe, como eu disse, não existe determinismo naquilo que a gente... Existe uma programação. Dentro da programação, né, as coisas buscam se encaixar. Eu posso escolher, eu posso ter programado me casar com alguém e escolher casar com outra. A programação vai ser readequada para aquilo. Mas não quer dizer que eu não possa, né, trazer uma contribuição. Bom, meus amigos, existe sim uma programação, mas não destino e não fatalidade. Senão Deus não, né? Se eu tivesse um determinismo, não tinha porquê. Eu seria máquina. Eu não poderia exercer o meu livre-arbítrio. Eu seguiria sempre fazendo coisas que estavam pré-determinadas. Mas eu posso mudar, né? Como a gente está falando aqui dos exemplos que a gente deu. Então, assim, eu posso também trazer para os exemplos dos amigos aqui. Eu posso citar, por exemplo, o Manel. Cara, o Manel passou um processo lá, não sei se, né, o processo dele de uma doença, né, que o limitou em algum momento. Mas se você mandar uma mensagem para ele, Manel, você pode falar contigo, ele está sempre ocupado. Gente, será que ele tem uma capacidade maior que a minha? Não, ele tem uma entrega maior que a minha. Ele é um exemplo disso, né? Então, assim, às vezes a gente fica refugando de não vir aqui em 1 ou 2 dias na semana para dar nossa contribuição por cento. Às vezes é abrir por 1 hora, 1h30, e a gente cria dificuldade para isso. O cara não, ele está lá. Aonde que chama, ele vai fazer palestra. Aonde que, se você for lá e ele puder dar uma palavra amiga, ele vai dar. Será que a gente faz isso? Será que a gente está mudando um pouquinho da nossa história? Será que a gente está contribuindo para a nossa evolução? Enfim, eu acho que era para a gente refletir sobre isso. O acontecimento futuro é também um dos itens descritos aqui na Lei de Liberdade. É lícito, ou melhor, a gente tem condições de conhecer o nosso futuro? É permitido? Eu vou ler só essa primeira aqui, gente, que traz uma... Kardec pergunta aos espíritos na 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto. Não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Com que objetivo o futuro está oculto ao homem? Então, por que o futuro não pode ser dado de conhecimento ao homem? Imagine vocês, eu viver numa existência e soubesse daquilo que... tivesse conhecimento daquilo das existências anteriores e das pessoas que eu ainda tenho dificuldade. Será que eu agiria da mesma forma? Será que isso me traria algum peso? Sem dúvida, amigos. Então, assim, às vezes a gente não consegue entender por que a gente tem uma certa rejeição para aquele que tem contato íntimo com a gente. Então, assim, às vezes está lá, ele encarna como o irmão, o seu pai, a sua mãe, né? Ele vem, né, assim, vem ser sua companheira, e às vezes vem naquela dificuldade, e se você tivesse conhecimento de que do passado, eu estaria em dificuldade. Agora você imagina, se me revelasse o futuro, qual seria? Então, assim, será que isso seria... Qual a utilidade disso? Existe excepcionalidade? Existe, é claro que sim. Tem algumas pessoas, né, que é descrito na literatura também, de que algumas pessoas tiveram contato, sabiam quanto ia desencarnar. Mas qual a utilidade disso? Imagina eu, falho do jeito que eu sou, na minha grande dificuldade, que todo dia eu oscilo entre momentos bons e momentos ruins. Imagina o que eu poderia fazer com alguma informação que eu tivesse
desse conhecimento futuro, né? Você fala assim, não, eu vou, em um momento da minha vida, vai acontecer eu vou receber uma herança. Será que eu agiria da mesma forma? Qual a utilidade disso? Então, meus amigos, então não é dado ao espírito encarnado esse conhecimento. Como descrito, né, algumas excepcionalidades, né, ele tem utilidade. Se eu soubesse que uma situação pudesse me trazer uma grande dificuldade, aquilo não fosse útil para essa existência, isso vai ser até revelado. Mas, de uma forma geral, eu não posso interferir com o meu livre-arbítrio, eu não posso interferir com a minha liberdade de escolher aquilo que eu preciso. Então, isso é um dos princípios, né, o véu se fecha para a existência e não se abre, não se pode, nem tudo a gente vai ter que ter contato, a gente vai ter que aprender a conviver com essas pessoas difíceis, a ter contato com aquilo que nos traz grande dificuldade. Eu acho que o trabalho, principalmente, é uma grande dificuldade, né? Você encontra pessoas lá que ele traz, tem dias, né? Acho que o Rogério, acho que a gente compartilha também da mesma profissão, então tem dias que é difícil, né, Rogério? Que assim, aí você fica pensando, meu Deus, para que eu escolhi essa profissão? E se eu tivesse conhecimento do futuro, aí a gente fica pensando, será que eu mudo de profissão? Não, então você, eu vou mudar de profissão e vou... E aí se eu soubesse que, não, se eu mudar eu vou dar certo. Mas eu não vou conseguir ter essas experiências, que são experiências que nos fazem elevar, né? Que nos fazem esse contato, né? De fazer com que a gente levante todo dia, cara, eu preciso ser melhor. Então assim, o Espiritismo traz isso. Então eu preciso ser melhor todo dia. Eu preciso, ao final do dia, como o Santo Agostinho, né, diz, cara, eu fazer uma reflexão de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu preciso ainda ser melhor e seguir. Porque se eu soubesse, tá fácil. Não, esse é o caminho. Eu poderia exercer esse livre-arbítrio? Eu poderia fazer as melhores escolhas? Não, eu já sabia o que ia acontecer. Então, meus amigos, o conhecimento do futuro ele é muito restrito, mas não, digamos, ele não está acessível porque não seria para a nossa grande maioria que não teria nenhuma grande utilidade. Deixa eu só fazer um outro item. Enfim, vamos pular aqui. Em João, no capítulo 8, no versículo 32, está descrito lá numa fala de Jesus: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A gente caminha para essa evolução que é para todos nós, que é fato. A gente vai evoluir, querendo ou não. A gente está no mundo, a gente já foi de um mundo primitivo, a gente está no mundo de provas e expiações, a gente vai passar para o mundo de regeneração, e eu espero sim. Eu creio que a grande maioria que está aqui, ou a sua maioria, eu espero que estejam lá, eu acredito que a gente vai estar, né? Que a gente... Então, a evolução é algo que é do espírito, ele vai evoluir, alguns de forma um pouco mais lenta, mas todos vão evoluir. E o que é liberdade? O que é essa liberdade que Jesus nos traz? Jesus fala que ele não fazia a vontade dele, mas fazia a vontade do Pai. E a vontade do Pai é o quê? Será que Jesus não podia escolher o que ele queria? É claro que ele podia escolher, mas existe uma ordem, né? Existe uma ordenação para isso. E Jesus traz isso para a gente, que a liberdade... O que é a liberdade, gente? Se não fazer tudo aquilo que era proposto por ele. Do amor, da caridade, de olhar o irmão com alguém que ainda está na sua infância. Isso é liberdade, gente. Se eu viver aqui estritamente para o material, eu vou ter uma existência que não foi útil, né? Não tem
vai contra não tem... toda existência, ela tem um objetivo. Será que essa existência de agora, a gente está atingindo esse objetivo? Existe uma meta, né? Como a gente falou anteriormente, que era a meta daquilo que era programado, daquilo que a gente escolheu enquanto livre-arbítrio. A gente está cumprindo isso? Será que a gente está dando a nossa entrega para isso? Será que quando a gente sair daqui, a gente vai estar liberto daquilo que... Porque assim, o que foi dado a nós nessa existência é aquilo que a gente consegue desenvolver agora. A gente concorda com isso? Né? O que foi dado para a gente agora é simplesmente porque se fosse pagar toda a conta de uma única vez, provavelmente ia dar ruim. A gente ia sucumbir. Então assim, mas dentro daquilo que foi proposto para a gente tem que buscar cumprir. E à medida que eu avanço eu vou tomando conhecimento dessa verdade, que está, né, contido no Livro dos Espíritos, naquilo que Kardec nos trouxe, naquilo que as outras doutrinas também, da sua forma, também trazem, é a verdade, é aquilo que a gente está em busca, né? Então, assim, será que Chico, na sua existência, ele encontrou a verdade? Será que ele se libertou? Será que ele saiu daqui habilitado para esse mundo de regeneração? Para esse mundo melhor? Será que ele alcançou, ele está em um passo à frente? Ou será que ele era muito endividado e foi um peso para ele? Então, assim, o que a gente, é para trazer para a gente, essa verdade, que é a verdade que a gente, possível, aquilo que a gente consegue hoje fazer. Eu não preciso, se eu consigo fazer um exame de consciência e dizer que eu preciso ser um pouco melhor, eu não estou dizendo que a gente vai ser igual o Chico, nem Divaldo, mas se eu consigo ser um pouquinho melhor, se eu voltar na minha história, voltar 10 anos atrás, o que eu fazia antes, eu não faço mais, e estou fazendo um pouquinho melhor, será que a gente não está se libertando? Então, essa é uma das reflexões. É atribuído a Sócrates, né, uma passagem, né? Sócrates, ele foi preso, né, porque ele tinha um modo de pensar, um modo de agir, e os jovens naquela sociedade lá, como se ele estivesse deturpando, ele foi condenado, né? E foi levado lá, e nessa condenação ele tinha que tomar um veneno, uma cicuta. E é atribuído que os seus seguidores, seus discípulos, foram a ele falar que: mestre, por que a gente pode te libertar, mestre? E foi dado também a oportunidade a ele do exílio, mas não, ele quis viver lá, ele sempre viveu lá. Ele disse, é atribuído que ele disse que não, eu sou livre, né? Que ele estava livre, ele sabia o que ele tinha entregado para aquilo, o que ele pregava. Livre eram os outros que estavam presos a algo que a sociedade o impunha. Então, que a gente possa também fazer a nossa... Será que a gente realmente é livre? A gente tem obrigação, enquanto sociedade, obrigação de sair de casa e trabalhar, obrigação de estudar, obrigação de dar educação para os nossos filhos, mas a gente faz isso com essa liberdade, livre, né? Será que a forma de pensar, será que se eu não fizer o que a sociedade, enquanto comportamento, enquanto atitudes mesmo, será que eu consigo seguir um caminho diferente? Você imagina, Eurípides Barçanufo, lá no tempo dele, que fundou uma escola, gente. Ele fundou uma escola, escola Allan Kardec. Será que ele não foi, no tempo dele, ele exerceu a liberdade dele? Ele foi contra tudo aquilo, né? Ao tempo dele, ele foi, digamos, atemporal não, ele foi alguém que sabia o que tinha que fazer e não se deixou abalar pelo que as pessoas poderiam dizer. E aí, assim,
eu vou dizer para vocês que ainda tem algumas pessoas que, quando você pergunta qual a sua religião, ele ainda fala com alguma dificuldade, eu sou espírita. Ele fala entre dentes que é espírita, né? Será que a gente não tem, será que a gente não é livre para fazer o que a gente quer? Será que, com relação ao que Sócrates quis dizer, que ele era livre, ele pensava, ele não se importava com o que as pessoas poderiam pensar. Mas, se isso que a gente está vivendo, se a gente entende que o Espiritismo, o que Kardec nos traz, o que Jesus nos trouxe de ensinamento, é algo que a gente precisa fazer, abandonar velhos hábitos, né? Então você, eu preciso, para mim ser aceito socialmente, beber até cair, porque em um momento de festa, eu preciso, gente. Eu preciso viver esse mundo da forma que é, eu preciso consumir da forma que as pessoas esperam que consuma. Não, então assim, eu tenho que ter... Isso é liberdade, é o que Sócrates quis dizer. Ele era, no meu entendimento, de que ele tinha liberdade para pensar. Assim como Gandhi também libertou a Índia da forma que ele entendia, que de não agressão, de não violência, isso é exercer a liberdade. Paulo, ele traz também uma carta aos Coríntios. Eu acho que é bem: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Então, à medida que eu alcanço essa liberdade de pensar, a liberdade de agir, não sem os preceitos de amor, de caridade, eu vou poder fazer tudo, cara. Eu posso fazer tudo. Mas será que, com que crivo que eu estou usando? Eu posso falar com meu irmão abordar ele e falar alguma coisa que eu acho importante? Posso. Mas será que eu estou sendo caridoso com ele? Eu posso ir em um ambiente que talvez seja um ambiente que algumas pessoas... se a gente trouxer para os tempos como tempos de Jesus, o que Jesus fazia? Será que Jesus... o que ele falava? Ele dizia que ele não veio para curar os sadios, ele veio para curar os doentes. E ele conviveu com meio de quem? Ele conviveu com os fariseus, ele conviveu com os cobradores de impostos, ele teve lá com ladrões, enfim. Com qual objetivo que ele estava lá com aquelas pessoas? Era conveniente ele estar naquele ambiente? É o que a gente... Era conveniente. Naquele momento, sim, era conveniente. Ele deixou-se dominar por aquele... Ele deixou-se dominar por aquele ambiente? Não, gente. Ele não deixou-se dominar. Ele veio lá para trazer aquilo que ele entendia, que era essa mensagem. E deixou essa mensagem para a gente. Então, meus amigos, tudo é permitido. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre para escolher o caminho que eu queira ir. Então, você pode exercer seu livre-arbítrio. Você sabe que você veio nessa existência para viver aquilo que você tinha, não sem dor. Não é assim. A gente vive um mundo de prova e expiação. Prova e expiação, gente. Eu não vou passar aqui livre de dor. Em algum momento a dor vai me atingir, seja dor física, seja dor moral, por aquilo que, naturalmente, que eu carrego de dívida, né? Eu sou endividado? Claro que eu sou. Vocês são endividados? Claro que são. Vocês têm muita coisa que foi legal? Sem dúvida. Mas a dívida precisa ser saldada. Então, meus amigos, aonde eu for, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas não sem caridade, não sem amor, não sem o preceito do Cristo. Eu estou trazendo aqui, é uma fala atribuída a Chico, para ser honesto, eu não conferi se está descrito mesmo, mas é legal, eu coloquei aqui. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, só para a gente ficar nas reflexões, tudo aquilo que eu faço tem consequência. O ato de eu abordar alguém, até mesmo uma criança ou um filho, se eu ajo com energia de forma não necessária para aquilo tem uma consequência. Eu acho que cada um traz aqui um pouquinho desses contatos. Então, amigo,
A gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas não sem consequências. Eu agradeço, assim, essa oportunidade de falar aqui no AIDAC, que é a casa que me acolhe, como eu disse anteriormente. Eu tenho minhas limitações aqui, mas eu busco fazer o meu melhor. Então, sim, eu também sou livre para subir aqui e eu exerci a minha liberdade de subir e falar, mesmo nas limitações. Obrigado. Agradecemos ao Alberto da manhã de hoje, está começando a oratória aí, mas daqui a pouco ele está fera já. Falta pouco, está sendo lapidado. Como muitos de nós, né? E a gente estuda a vida inteira para conseguir fazer o melhor possível aqui na tribuna. Nem sempre a gente consegue, mas ele conseguiu, né? A gente agradece a ele. Então nós vamos terminar a manhã de hoje, lembrando a vocês do nosso almoço, dia 11 de setembro. 11 de setembro agora, o prato é uma paella mineira. Ali perto do livro de presença estão os ingredientes, ainda tem algumas coisas faltando para doação, aqueles que puderem contribuir. Vai ser no sistema drive-thru, né? Pega o Marmitex e leva, é um combo, custa R$20 só, o Marmitex, com direito a um doce e um refrigerantezinho, ok? Beleza, Laurete? Laurete, que é a nossa masterchef aqui da casa, né? Balançando a cabeça definitivamente. Então é um prato muito gostoso, como tudo que é feito nas casas espíritas, né? Purificado, né? Eu costumo dizer que não engorda, não faz mal, não aumenta a diabetes nem o colesterol, né? Então fiquem à vontade para nos ajudar aí. Oi? Faz bem pro bolso, que é barato. Não é? Ela está falando aqui que é um Marmitex barato, que hoje em dia você comer fora por R$20, com direito a refrigerante ou sobremesa, é meio complicado. E são essas atividades que ajudam a manutenção da casa, as despesas que a casa tem normalmente todo mês, ok? Então a gente aguarda que vocês possam comprar, os convites estão na secretaria ali, já tem alguns convites, bastante convites para vender, né? Comprando antecipadamente, que a gente já tem uma noção certa de quanto nós vendemos, de quanto que a gente vai precisar fazer. Ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, lembrando a vocês, quarta-feira que vem a nossa palestra, primeira vez que ela vem aqui, a oradora Maria Elisa, ela é lá do Centro Espírita Leão Denis. Então, aqueles que puderem prestigiar, né, compareçam, para que ela sinta o calor dessa casa que recebe tão bem todos aqueles que aqui vêm trazer a mensagem de Jesus através da doutrina espírita. Então, vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, agradecidos ao Alberto, presença de vocês aqui no salão, aqueles que estão nos assistindo ao vivo no YouTube, rezando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece, nós pedimos permissão aos amigos espirituais, mentor-maior da casa, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por encerrada a primeira parte. Passamos para a segunda parte na Câmara de Paz. 5 passistas em condições possam se dirigir a ela. Os demais que tiverem necessidade de passe, aguardem no salão que serão chamados. Um abraço a todos, bom resto do domingo.